Fala galera, aqui quem fala é o Lieb. E bem, eu vim aqui no começo do vídeo para pedir o like de vocês, porque eu vi que muita gente não tá deixando o like. E isso é muito importante para mim, para saber se vocês estão realmente gostando do conteúdo. Então, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, porque vai ter muita coisa vindo por aí. Mas como eu não posso falar muita coisa, mas tem muita coisa boa vindo. Então, é isso e valeu. O Asta, no dia seguinte, estaria treinando com o Lieb e, assim, o Lieb ensina a ele umas técnicas. Ensinou uma forma de voar na vassoura, de antimagia, e ensinou ao Asta também a usar o corte negro de antimagia. O Asta e o Lieb ficariam treinando isso há um tempo, e quando chegasse o dia do exame de admissão dos Cavaleiros Mágicos, o Asta e o Yuno chegariam e o Asta se encontraria com Yami Sukehiro. Os dois, ficariam se encarando, só que o Asta e o Yami se usariam sua mana e anti-mana para provocar um ao outro. O Yami ficaria surpreso e ficaria dizendo: "Ha, gostei desse cara", nos pensamentos. Aí o Yami diria que é Yami Sukehiro, o líder do pior esquadrão de cavaleiros mágicos, os Touros Negros. Aí o Yami deixaria o Asta pra lá e iria para o seu lugar. O Asta, no começo, a primeira etapa, o Asta não conseguiria voar na vassoura, óbvio, mas ele conseguiria tirar a matadora de demônios do Grimório e voaria nela. Todos ficaram impressionados porque nunca viram ninguém voar em nada além de uma vassoura. Na segunda etapa, o Asta usou a bola de antimagia para destruir uma parede. Todos ficaram impressionados também, porque destruiu em pedaços. E em terceiro, o Asta faria uma escultura do Lieb e da Lucita. O Yuno e todo mundo ficou sem entender porque o Asta fez uma escultura de alguém com chifres, mas ninguém se importou. Aí, quando tivesse a hora da batalha, ninguém queria lutar contra o Asta e o Yuno. Mas o Yuno e o Asta, eles se lutariam um contra o outro. A batalha seria fervescente. O Yuno usaria a presa tornado e o Asta usaria a bola de antimagia. Aí depois o Yuno e o Asta usariam seus grimórios. O Yuno usaria o corte de vento e o Asta usaria o corte de antimagia com a matadora de demônios. Aí ficaria
tanta pressão que os dois não aguentariam e foram caídos, mas não antes de fazer os capitães ficarem surpresos. Na vez do Yuno, todos levantaram a mão e o Yuno escolheu o alvorecer dourado como na história original. O Asta também, ele receberia todos os capitães levantando as mãos. Só que nessa história, o Asta escolhe os touros negros como a sua equipe, porque notaria que Yami Sukehiro, além de ser um cavaleiro mágico e capitão muito poderoso, também notaria que ele usaria uma katana, que por causa que o Asta é um espadachim, ele ia aprender muito com o seu novo capitão. Aí o Finral, leva o Asta e o Yami e o Gordon para a sua base. Como no original, todos iam nem notar o Asta, só que quando notaram, depois de um tempo, por causa do Yami, eles notariam que o Asta não tinha um pingo de magia, mas tinha algo que era bem peculiar. Todos perguntariam: o que é isso? Porque o Asta não tem um pingo de magia, mas tem algo estranho. O Asta falaria que é um tipo de magia que ele apelidou de antimagia. Aí, como no original, ia ter o falso teste do Magna, só que o Asta, nem usando todo o seu poder, ele só usou o seu poder de antimagia para fazer uma bola de antimagia que anulou todas as bolas do Magna e deu um golpe tão forte no Magna que ele nem conseguiu revidar. Aí o Magna notaria que o Asta era bem forte e nem usou o seu poder máximo com o Grimório. Aí o Asta receberia o manto dos touros negros e a Noelle estaria vendo tudo de cima do QG. E notaria que o Asta era bem forte. Aí no dia seguinte, o Asta e o Magna iam um tour para a base dos touros negros. Ele se encontra com Noelle, mas diferente do original, ela não ficaria relutante em sair dos touros negros, porque notaria que tinha alguém além do Yami Sukehiro que era muito forte. Aí o Asta fala: oi, me chamo Asta, sou do vilarejo Hagi. Prazer em conhecê-la. Ela fala que é Noelle Silva, das Casas do Silva. E estende a mão para Asta. Os dois se cumprimentam e o Asta pergunta: qual é o seu tipo de magia? A Noelle fala que é magia de água, só que ela diria que não consegue controlar direito. E se perguntou: você sabe controlar sua magia, certo? Aí o Asta diria: bom,
Eu sei, só que não é exatamente magia, mas posso tentar te ajudar a controlar a sua magia. Noelle fica feliz e diz que muito obrigada para o Asta. Aí, indo pro treinamento do Asta com a Noelle, o Asta fala que a Noelle está usando muita magia de uma vez. Ela teria que usar pouca magia e se concentrar mais no alvo. Noelle faz o que o Asta pediu. Aí ela consegue. Aí ela pergunta: como você sabe disso? Aí o Asta fala: bom, no começo eu também usava muito do meu poder. Mas depois de um tempo eu comecei a aprender que não é só usar muito do seu poder, mas usar pouco e focar no alvo. Aí com o treinamento se passando, o Asta perguntaria: mas tem outra coisa atrapalhando o seu foco. Aí a Noelle falaria do passado dela, que a sua mãe morreu e seus irmãos culpariam ela pela morte da mãe. O Asta falaria que é uma besteira e que isso é uma completa idiotice. E a Noelle pergunta: qual é o seu passado, Asta? O Asta fala que quando ele era bebê, ele tinha um irmão e uma mãe, que eram Lucita e Lieb. Ele fala que os dois foram derrotados, Lucita morta e Lieb preso por um demônio chamado Lucífero, que foi. E também diz que o Lieb, seu irmão, também era o demônio, mas era o irmão adotivo de Asta. Noelle fica chocada e fala: nossa, não acredito. Seu irmão está selado no seu grimório, sua mãe foi morta e você vai se vingar do demônio que fez isso com a sua família. Sim, eu quero me vingar. Se é pela minha mãe, eu faria de tudo para me vingar do Lucífero. Noelle diria: você não tá sozinho, Asta. Eu ajudaria você a lutar contra esse maldito demônio. Eles iam se olhar e iam voltar pro treinamento.